Conte sua história. 2. Olá, podem me chamar de Fernanda. Eu me casei muito jovem, me casei com 17 anos. Meu esposo era um pouco mais velho do que eu, ele tinha 19. E aos 20 anos eu engravidei do meu primeiro filho, Rafael. E eu tive que aprender a ser mãe, pois como eu era muito jovem e minha mãe sempre fazia tudo para mim, eu tive que aprender a ser uma boa mãe e a ser uma boa esposa. O tempo foi passando e a gente foi se ajustando um ao outro, até que o meu filho foi crescendo e quando ele tinha 10 anos, eu peguei ele se. Eu conversei com meu esposo sobre isso e o meu esposo disse que era normal. E então, como a sociedade impõe isso sobre a gente e normaliza as coisas que não são normais, eu acabei deixando. Porque todo mundo fala que é normal, a gente acaba acreditando que é mesmo. Inclusive, o meu esposo disse que era normal. Só que o tempo foi passando, meu filho completou 11, 12, 13, 14, 15 anos, e eu não via mais meu filho fazer mais nada fora de casa. Meu filho vivia trancado dentro do quarto. Meu filho vivia preso no computador. Meu filho era da escola para casa, de casa para a escola. Se fosse em outros tempos, eu agradeceria por meu filho não gostar muito de ficar na rua. Olha o perigo que andam as ruas. Mas eu descobri que dentro de casa há tanto perigo quanto nas ruas. E foi então que eu resolvi conversar com meu esposo sobre o nosso filho. E outra vez não surtiu efeito. E o meu filho completou 16, 17, 18 anos e nada mudou. Foi então que o meu marido veio conversar comigo. O meu esposo disse que pegou o nosso filho no quarto, assistindo via no computador. E então nós começamos a fazer uma retrospectiva desde aquela primeira vez que eu havia conversado com ele, quando meu filho ainda tinha 10 anos. Agora meu filho já está com 18 anos. Ou seja, já poderíamos ter solucionado esse problema há 8 anos atrás. Mas por estarmos normalizando essa situação da pornografia e da masturbação, nós deixamos passar. E hoje o meu filho se transformou numa pessoa ansiosa, depressiva e cheio de problemas emocionais. Mas eu e meu esposo resolvemos conversar com ele. Resolvemos orientar o nosso filho. A princípio, ele se mostrou um pouco fechado, mas aos poucos ele foi se abrindo. E ele falou algo que me chamou bastante atenção. Ele disse que se naquele dia em que eu havia pegado ele cometendo aquele ato eu tivesse conversado com ele, orientado ele, talvez hoje ele não estivesse nessa situação. Eu entendo que cada um é responsável pelos próprios atos, mas muitas vezes a nossa negligência incentiva o ato errado dos nossos filhos ou até mesmo das pessoas à nossa volta. Claro que eu não fui 100% culpada pelo meu filho ter entrado neste mundo, mas a minha negligência foi o que fez ele se afundar. Se eu e meu esposo tivéssemos conversado com ele antes e mostrado a ele o lado podre talvez hoje ele não estava na situação que ele está. O meu filho começou a fazer um tratamento psicológico, contratamos um psicólogo e aos poucos ele começou a dar sinais de melhora. E o psicólogo falou para a gente que embora essa prática seja uma prática comum, não só entre jovens, mas também entre adultos, homens, mulheres de todas as idades, nós precisamos orientar os nossos filhos sobre este assunto antes que o mundo lá fora oriente. Porque nem tudo que vemos na internet, nem todos os ensinamentos que vemos na internet são coisas positivas, são ensinamentos corretos. Eu escutei essas palavras da nossa psicóloga. E então eu entendi
que o meu filho precisava de ajuda. E não só ele, o filho de muitos pais e muitas mães estão na mesma situação do nosso filho, porque não tem o auxílio do pai e não tem o auxílio da mãe. Às vezes nós julgamos ser boas mães e às vezes nós julgamos ser bons pais. Mas será que nós somos mesmo? Será que nós estamos dando atenção ao nosso filho como ele precisa? Será que nós estamos sendo solícitos aos nossos filhos quando eles necessitam? Ou será que estamos entregando a educação dos nossos filhos para a escola ou para a internet? Essa história não é minha, essa história é de uma seguidora que mandou uma mensagem lá no meu e-mail e eu quero convidar você a também. Se tem uma história de alguém, ou até mesmo a sua história envolvendo manda uma mensagem para mim que eu vou contar a sua história e pode ficar tranquila que eu não vou revelar o seu nome. Eu só quero contar a sua história para que através dela outras vidas possam ser ajudadas.